Graças e paz, queridos. Hoje vamos, então, mais um estudo sobre princípios, né, para estudarmos a palavra de Deus. Semana passada, professor, nós terminamos o senhor falando sobre a nova tradução linguagem de hoje, né? Nós temos também a Bíblia, nova versão transformadora, e a Bíblia viva, que são textos mais claros no português, né? Até eu tenho reparado que tem muitos jovens que têm aderido a essa nova versão transformadora, né? O que nós precisamos entender é realmente assim, existem muitos recursos, e esses recursos são importantes, porque, como dizia uma professora do grego, né, que nós tivemos lá na nossa faculdade, né, ela dizia assim, que muitas vezes o problema não é tanto o grego, é o português. Nós temos problema muito com o português, né? Pastor, nós falamos então das traduções. Quem não assistiu o nosso estudo domingo passado, que assista, porque é uma bela história. Nós vimos o esforço, o risco de vida, perseguições, mortes, que envolveram muitos tradutores. Hoje a gente carrega no bolso até na forma de um celular, uma Bíblia, né? Mas é sempre importante, né, nós, ao pegarmos uma Bíblia, também nos lembrarmos que ela é produto de um esforço ao longo de séculos para que ela pudesse chegar até nós hoje, dessa forma tão acessível que nós temos hoje, né, pastor? Então, a gente começou falando das traduções, e eu quero aqui agora abordar um aspecto das traduções. Passamos agora do histórico para o prático, né, começando com responder uma pergunta que eu me fiz. Por que é importante atualizar as traduções? Certo. E aí, pastor, eu só queria fechar dizendo o seguinte. Eu entendo assim, Deus, ele não muda. Certo, a palavra é a mesma. A palavra é sempre a mesma. Mas o que acontece? O nosso entendimento muda, a língua muda. Enquanto que a palavra de Deus ela não muda, a língua ela vai mudando. As interpretações, elas vão mudando. Então, nós precisamos estarmos sempre atualizando para entendermos a mesma palavra de Deus. Certo. Porque se você pegar versões cada vez mais antigas, aquela palavra de Deus começa a se perder. Por quê? Porque ou você não entende, ou alguma palavra ali já mudou o significado. Né? Eu quero até dar um exemplo aqui, pastor, essa questão de mudar o significado. O livro de Daniel. Todos conhecem a história, né, que Daniel, e aí os seus amigos lá estavam na corte do rei Nabucodonosor e tinha lá uma dieta que o rei queria que eles fizessem e eles se recusaram. Né? Eles tinham uma dieta que era mais vegetariana, a dieta deles. Né? E aí houve um desafio, né, e eles faziam a dieta deles, né, a dieta judaica, e eles foram comparados depois com aqueles que fizeram a dieta convencional do reino da Babilônia, né? E nós lemos assim, essa aqui é a Bíblia Almeida, né? Eu tenho aqui uma Bíblia de estudo Almeida, que é a Defesa da Fé, o título dela. Na minha Bíblia, Defesa da Fé, está escrito assim, né? E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Veja bem, né? Até 20 anos atrás, era muito forte entre nós a ideia que o indivíduo gordo, obeso, né, era aquele indivíduo assim, que vinha de uma família mais abastada. A ideia do gordo era mais saudável. Né? Certo. Então, hoje aqui, mais gordo, que a gente pode traduzir por engordar, hoje não é bem visto a pessoa ganhar peso. Então, veja que, possivelmente, quando foi escrito esse texto, o autor, ao colocar aqui mais gordo, né, ele quis dizer mais saudável. A gente entende isso. Quer dizer, o que Deus quis dizer através desse texto, através dessa experiência aqui, é que ao fazer aquela dieta, eles ficaram mais saudáveis. Certo. E isso você acaba... Aí eu já peguei a Bíblia de Jerusalém. Aliás, essa Bíblia é interessante, pastor. Ela tem uma característica. Ela não passa, né, ela vai direto, o Antigo Testamento, do hebraico para o português, sem passar pelo grego ou pelo latim. Isso, né? Então, essa é uma característica dessa Bíblia aqui. Então, lá no versículo 15, vamos ver se eu encontro aqui o versículo 15, está aqui. Diz assim, ó, depois dos 10 dias, o aspecto deles parecia melhor. Então, no lugar de gordo, o aspecto deles parecia melhor, e eles se apresentavam mais bem nutridos do que os jovens que se alimentavam das iguarias do rei. Então, mais bem nutridos, melhor aparência. Certo. Então, eu entendo que essa tradução, né, e essa atualização, ela está mais próxima do que o autor quis dizer no original quando escreveu o livro de Daniel. Certo. Então, Deus não muda. A palavra dele,
que ele escreveu lá, quando foi escrito o livro de Daniel, né, a intenção do autor, que é a intenção de Deus, ela chega para mim melhor hoje nesta tradução, não que a outra Bíblia esteja errada, mas Sim. eu acho que essa tradução hoje está mais próxima daquilo que o texto quer dizer para nós. Não, com certeza, né, professor? Aí vem uma questão que as traduções, elas procuram fazer uma adequação da linguagem. Então, é aí que nós temos que entender a importância de fazer essa adequação, porque tem algumas coisas, algumas palavras antigas, que não fazem sentido para o hoje. Então, você faz a adequação, essa transição, né? O grande problema, professor, que eu vejo que muitas vezes nós temos, principalmente que no Brasil, não sei em outro lugar, vou pegar assim na questão da música, né? Que nós temos hoje que se chama fazer uma versão musical. Algumas músicas, né? Hoje, né, com toda a tecnologia que nós temos e fontes que nós temos, de repente você pega a letra original da música e você vê a versão, você vê que a versão é assim, a pessoa ela escreveu dentro do ritmo daquela música, mas a letra é totalmente diferente do original. Então, é esse cuidado que nós temos que tomar, porque tem a adequação da palavra, isso precisa ser feito, mas cuidado que tem algumas pessoas que pegam e fazem uma versão do texto. Quer dizer, ele escreve aquilo que ele acha que é a verdade em si. Isso é um erro em termos bíblicos, isso é um erro. E traz consequências sérias. Então, não sei se o senhor o senhor que é conhecedor do inglês aí, já viu essas versões de música, né? Como que muitas vezes não tem nada a ver com o texto original. A palavra, a musicalidade até soa parecido com o texto original, mas o teor é totalmente contrário, né? Eu lembro que, quando meu filho era criança, né, eu tenho um filme, Nemo, lá, é um filme da Dita, acho que do meu filho, e tem lá um bichinho que canta assim, Under the Sea, que quer dizer, Under the Sea é no fundo do mar, né? Under the Sea é mar, Under é embaixo, né? Então ele canta Under the Sea. Aí o tradutor de português canta assim, onde eu nasci, que você faz rima, né? Onde eu nasci. Eu assisti daquilo, porque eu conheci o original em inglês, né? Ficou engraçado. Não, onde eu nasci, e Under the Sea. Procurando Nemo, né? Procurando Nemo, esse é o filme. Procurando Nemo. Aí é engraçado. Agora, se você fizer isso com a Bíblia, aí é triste. Aí é triste, exatamente. Aí é triste. Porque, olha a diferença, né? Então, essas versões que muitas vezes eu vejo, parece que ao invés das pessoas lerem o texto bíblico, elas estão fazendo versões. Sim. Aí distorce tudo. Eu peguei aqui, pastor. Então, veja bem, um dos problemas que você tem é a questão da tradução literal. Eu acho que esse é um problema. Na verdade, é o seguinte, a Bíblia Almeida, ela é mais literal, digamos assim. E essas mais novas aí, mais recentes, tem essa questão do funcional. Então, acho que é importante colocar para o nosso ouvinte aqui qual é a diferença entre tradução literal e funcional. Eu peguei um exemplo aqui que eu achei interessante. Em inglês, quando você quer perguntar a idade de uma pessoa, você diz, how old are you? How old? Sim. Vamos pegar o pé da letra. How é como, old é velho, are you, você. Então, ao pé da letra, né, você vai perguntar a idade para uma pessoa que ela não gosta que pergunta a idade dela já. Ela não gosta, né? Sim. Então, se você for pegar o pé da letra, how old are you, quão velho você é? Sim, literalmente. A pessoa não vai gostar. Quer dizer, em português, eu pergunto, qual é a sua idade? Sim. Né? Imagina aí uma menina de 5 anos chega, how old are you? Vai falar, quão velha você é, menina? Quer dizer, não faz sentido, sim. né? Então, precisa de uma adequação aí, né? Então, quer dizer, o literal é quão velho você é. O funcional é qual é a sua idade. Então, eu, particularmente, prefiro o quê? Prefiro o funcional, porque o importante é que a pessoa, né, que está ouvindo a tradução, ela entenda aquilo que eu estou querendo dizer, e não a tradução literal em si. Né? Então, eu acho que esse é um aspecto que tem que ser. Então, assim, as Bíblias que trazem tradução, e dá mais trabalho funcional. O literal é mais fácil de fazer. Então, se você vai fazer o literal, você pega um grupo de teólogos aí, estudiosos, né, e faz. Agora, eu vejo assim, se for fazer uma tradução realmente funcional, você tem que entrar na cultura e ver, né, qual é o significado daquilo, né, pastor? Principalmente, né, professor, por exemplo, assim, se a gente pegar
Por exemplo, tem lá no inglês, qualquer outra língua, né? E no português também tem assim, né? O senhor pega uma palavra, de repente, ela dentro daquela frase, ela tem um significado. Mas ela tem vários outros significados em vários outros contextos. Isso. Então, nós precisamos entender aquele contexto Isso. que nós estamos estudando, vivenciando, né? Porque, de repente, a gente pode pegar ou literal, tal, ou até fazer como eu disse, fazer a versão, né? Existem algumas situações interessantes. Por exemplo, em inglês existe um verbo chamado bicycle. Né? Bicycle, a tradução ao pé da letra seria bicicletar. Eu vou bicicletar. Em português, você não tem o verbo bicicletar, você tem andar de bicicleta. Certo. Mas não tem. Então, muitas vezes, numa determinada língua, você não tem uma determinada palavra. Né? Sim, e eu vi uma situação interessante aqui, que na Papua Nova Guiné, eles foram traduzir a Bíblia para uma tribo. E essa tribo, a vingança estava muito presente lá. Sim. Mas a palavra vingança não estava muito clara. Né? Qual palavra eu vou colocar aqui para vingança? Né? Mas essa tribo tinha um costume. Então, eu falei, você tem para fazer a função, você tem que fazer uma imersão na cultura. Então, lá assim, quando alguém era assassinado... Aliás, eu li um livro chamado O Mundo de Ontem, que fala dessas culturas da Papua Nova Guiné. E lá, assim, quando vez um atropelamento, que o casal pode gerar um encadeamento de vingança que dura anos. Né? Quer dizer, eles não têm lá uma norma em algumas regiões ainda. Né? Então, veja bem, então nessa tribo, assim, quando alguém é assassinado, né, a pessoa é enterrada, mas eles tiram a mandíbula da pessoa e penduram na porta da casa e fica lá até que aquela pessoa seja vingada. É o costume deles. Então, nós temos um texto bíblico aqui, né, que está lá em Levíticos, capítulo 19, versículo 18, que diz assim, Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, para essa tribo, esse não te vingarás, né, uma tradução funcional seria, não pendurarás mandíbula na tua porta. Sim. Aqui não faz sentido. Sim, então, mas se eu for ler essa tradução, eu tenho que entender, olha, foi feito lá para Papua Nova Guiné, e lá tem esse costume. Então, eu tenho que entrar, digamos assim, na cabeça desse tradutor. Então, aí que está o trabalho, né, professor? Isso. Ler a palavra, estudar a palavra, exige um pouco de nós. Né? Eu vi um outro também que é assim, tem uma tribo lá na região central da África, que quando você bate a mão no peito, assim, você está bem, você é vitorioso. Né? Então tem um texto lá, aquele texto que tem o fariseu publicano, e o publicano, né, diz que batia assim, né? Indicando arrependimento quando ele bate no peito. Né? Mas naquela tribo, arrependimento é bater na cabeça aqui. Né? Então, lá para aquela tribo, você tem que trocar o bater no peito por bater na cabeça, porque senão ele não vai entender. Ele vai falar, o cara está assim, regozijando aqui. Na verdade, ele está arrependido, expressando arrependimento. E o objetivo realmente é isso, é levar a pessoa a entender a importância do arrependimento, enfim. Né? Então, a adequação da linguagem se faz necessário no grupo onde você está. Porque muitas vezes até a gente... um exemplo, né, professor? A gente vai fazer um evangelismo, aí você cita de cor certos textos, como se aquilo fosse impressionar a pessoa ou fosse despertar a pessoa. De repente, a pessoa nem entendeu aquilo. Exatamente. Né? Então, nós temos que falar, quem sabe, numa adequação, pegar o texto bíblico, adequar aquela linguagem e falar para a pessoa. De repente, a pessoa fala, olha, eu não tinha pensado assim. Sim, mas isso aí está na Bíblia. É de uma outra forma, mas a essência é a mesma, né? Pastor, eu já percebi que, às vezes, a gente tem alguns textos, a gente se acostuma com eles, e a Sim. gente só se acostuma porque a gente não vai atrás, né? Eu peguei aqui em Marcos 2,19. Lá é Jesus dizendo, ele diz assim, Marcos 2,19. Porventura os filhos das bodas jejuarão enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Então, esse filho das bodas é um negócio, eu não quer dizer... É meio estranho, mas a gente se acostuma tanto de ver filho das bodas. Se você perguntar para às vezes um indivíduo antigo de hoje, o que é filho das bodas? Né? Ele fala, sei lá o que é isso, né? Já acostumou. E é convidado, né? A palavra filho quer dizer convidado. Quer dizer, se você trocar filho das bodas por convidado, o texto flui muito melhor. Já a pessoa começa a entender a questão, exatamente. né? Então, às vezes, a gente se acostuma porque a gente não vai nem atrás. Tem palavras que na Bíblia que está tão acostumado a ler, né? Mas a gente nem sabe realmente. Esse tal do filho das bodas é um exemplo para mim. E é convidado, que é uma coisa tão simples. E até, né, professor, foi colocado já há algum tempo atrás, né? A gente fala assim, aquela ideia, né, do crentez, que seria o linguajar dentro da igreja, e muitas vezes nós utilizamos esse linguajar aí fora e as pessoas não entendem.
Isso. Né? Então, nós precisamos fazer uma tradução também, né, desse crentez, para que a pessoa possa entender, levar realmente a questão do amor e da graça de Deus, não importa de que maneira, mas utilizando palavras que... a ideia é de comunicar, né? Porque a palavra comunicação, ela traz a ideia de fazer comum. Né? Então, se eu não consigo fazer com que aquela palavra seja comum para aquela pessoa, não tem uma comunicação. Isso. Tá? Não tem comunicação. Pastor, eu vou pedir para o senhor me traduzir uma frase aqui. Uma frase. A frase é a seguinte: o neófito passou em frente ao gasofilácio e dirigiu-se à classe dos catecúmenos. Traduz isso para quem está nos assistindo. Não, aqui. é uma pessoa nova, né? Neófito o neófito é uma pessoa nova, né? Que passou em frente ao gasofilácio. O gasofilácio era o lugar onde é depositada a oferta, né? E a classe de catecúmenos é aquela classe onde prepara as pessoas para fazer a pública profissão de fé, ou declarar sua fé publicamente diante das pessoas, ou até para o batismo, né? Então isso aí é o crentez, né? O neófito. Tem que traduzir. Fala, que tribo é essa? Então, essas adequações de linguagem, professor, se faz necessário. Né? Porque muitas vezes, até eu vejo isso, né? Eu gostava muito, né, de um pregador, de um pastor, que nas suas mensagens, por exemplo, ele usava uma palavra e depois ele colocava 4, 5, 6 sinônimos em relação àquela palavra. Ou seja, e um dia eu falei para ele assim, né, eu conversei com ele e falei assim, o senhor fala muito difícil, né? Eu era jovem ainda, né? Mas ele falou assim, não, a primeira coisa, esse é o meu normal. E outra coisa, eu quero que as pessoas entendam o que eu estou falando. Então, por isso ele fala, vamos supor, uma palavra e os sinônimos, os antônimos, enfim, tudo aquilo que for necessário para que a pessoa possa entender realmente o que ele está trazendo, comunicando, né? Pastor, o senhor me lembra aí a gente ouve muitas histórias desse mundo cristão, né? E a história é a seguinte, diz que numa igreja de pessoas bem simples tinha um pastor que era erudito, mas ele não podia usar na igreja todo o linguajar, todo o potencial que ele tinha. Mas um dia havia uma pessoa muito importante na igreja dele, uma pessoa assim, muito benquista, que tinha uma cultura muito ampla, conhecia grego, latim, aramaico, né? E ele naquele dia, ele usou de toda a erudição dele, gastou de tudo, e aquele indivíduo passou, se converteu ali naquele dia, né? E um dia o pastor todo, né, assim, né, achando, né, que... Ele tinha até escrito a obra do Espírito Santo, né? Falou, mas afinal de contas, o que eu falei aquele dia que te tocou, né? Falou, olha, você estava pregando, lá estava muito boa a sua pregação, mas o irmãozinho, em princípio, deu uma cutucada e falou, olha, moço, eu não estou entendendo nada do que o pastor está falando, mas se o senhor não aceitar Jesus, o senhor vai para o inferno, viu? Então, é uma história, né? Sim, mas, sim. mais ou menos, então, muitas vezes, você tem que falar a linguagem que a pessoa entenda. Certo. Aliás, John Wesley, uma das marcas de John Wesley, nós sabemos que naquele período que houve aquele grande avivamento metodista, né, os pregadores usavam uma linguagem muito erudita e as pessoas, como falavam, não, igreja é coisa para rico, é para gente culta. Havia até essa ideia. Né? Por quê? Porque realmente assim, a pessoa ia na igreja, ela não conseguia entender, porque era uma linguagem fora do padrão das pessoas comuns. Aí John Wesley começa a pregar numa linguagem em que o povo ouvia. E ele chega a juntar multidões, eu vi lá no diário dele, até 30 mil pessoas. Né? Sim, ele devia ter um vozeirão, porque hoje você tem recurso, mas na época era no gogó, né, sim. Então, quer dizer, as pregações, eu vejo lá, por exemplo, ele fazia pregações às 5 da manhã, porque as pessoas tinham que trabalhar cedo. Né? Então, quer dizer, a pessoa levantar para ouvir uma pregação às 5 da manhã, para depois pegar um dia de trabalho inteiro, então tinha que ter muita vontade. Então, as pregações de John Wesley levou a um despertar, e parte disso, evidentemente, é uma obra do Espírito Santo, mas a forma como ele pregava, né, a forma dele falar numa linguagem que o povo entendia, é um dos fatores do grande avivamento que nós temos no século XVIII na Inglaterra, onde também o George Whitefield deu uma grande contribuição. Sim. Então, professor, até eu lembro, alguns anos atrás, né, já tinha um jornalista, Joemir Betting. Sim. E ele começou a despertar, digamos assim, dentro da questão da TV e tal. Por quê? Porque, embora ele não fosse economista, mas ele conseguiu traduzir a linguagem da economia para o popular. Então, ele conseguiu isso. Né? Então, ele
passou a ser um comentarista econômico e tal, né, no Brasil. Então, até eu me inspiro nele, né, por essa ideia que ele teve, né, de nós pegarmos o texto bíblico, podemos estudar no grego, no hebraico, qualquer coisa e tal, mas tornar ele bem simples na hora de você comunicar. Exatamente. Só que muitas vezes é assim, né? Como dizia lá Rui Barbosa, né? Para você falar 5 minutos, muitas vezes você vai levar uma semana para preparar. Isso. Então, prepare, estude e tal, mas seja bem claro, bem simples. Porque muitas vezes nós estamos citando, né? Por exemplo, até pegar aqui, né? A gente cita fora do contexto, né? Chega para uma pessoa e fala assim, Jesus falou, eis que estou à porta e bato, tal. Mas Jesus está falando isso para a igreja, ele está falando isso para pessoas, ele está falando para uma comunidade, né? A gente já estudou também, né, o livro de Apocalipse, a carta à igreja de Laodiceia, de Éfeso, né? Não, essa aí é para a igreja de Laodiceia, que é Apocalipse 3:20. Isso, é para Laodiceia. Então, vamos ver o contexto. Então, de repente a pessoa fala, mas peraí, ele está à porta e bate, e se eu abrir, não sei o quê. Então, ele não vai entender. Então, vamos falar de uma maneira mais clara. Então, eu creio que hoje, muitas vezes, nós complicamos mais ao falar dessa forma do que trazer uma palavra libertadora, né? Pastor, já partindo para o encerramento, nós tivemos aqui, alguns domingos atrás, eu falei do trabalho dos Gideões. Gideões. Mais de 2 bilhões de Novos Testamentos distribuídos, mas eu acho que seria injusto falar dos Gideões e não falar da chamada Sociedade Bíblica do Brasil. Já que estamos falando de traduções e de Bíblia chegando às pessoas, nós temos aqui, então, que nos lembrar do trabalho dessa sociedade. Eu até aqui tenho um texto que eu vou ler, né, que eu peguei do material deles, né? Diz assim: a Sociedade Bíblica do Brasil é uma entidade sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, assistencial, educativa e cultural. Sua finalidade é traduzir, atualizar, produzir e distribuir a Bíblia, um bem de valor inestimável que deve ser disponibilizado a todas as pessoas. Além disso, por seu caráter social, desenvolve programas com o objetivo de promover o desenvolvimento espiritual, ético e social da população brasileira. Fundada em 1948, construiu sua trajetória com base na missão de promover a difusão da Bíblia e sua mensagem, como instrumento de transformação espiritual, de fortalecimento dos valores éticos e morais e de incentivo ao desenvolvimento humano, nos aspectos espiritual, educacional, cultural, social, em âmbito nacional. Então, parabéns aqui, né, por essa sociedade que desde 1948, há mais de meio século, está aí, dando uma grande contribuição para que a Bíblia chegue a nós com mais facilidade. Com certeza. E é interessante, né? Porque tem Bíblias de vários valores, né? E ao você adquirir uma Bíblia, né, você também vai ajudar que eles possam distribuir Bíblias para pessoas carentes, pessoas que não podem receber e ter uma Bíblia, né? Continuem, né, lendo a Bíblia, né, e eu lembro aqui, para terminar, pastor, de John Wesley, ele dizia, eu sou homem de um só livro, né? Sim. Mas, na verdade, quando ele dizia, eu sou homem de um só livro, é que a Bíblia é o livro mais importante. Nós sabemos que o John Wesley, ele lia muito, ele escrevia muito, ele escrevia vários temas, na parte de medicina, de botânica, de história, né? Ele era, assim, um indivíduo com uma cultura muito ampla, lia muito, escrevia muito. Mas, então, quando ele dizia, eu sou homem de um só livro, quer dizer, a Bíblia era o referencial dele. Então, que nós possamos, nesse mundo hoje em que as pessoas estão lendo mensagens curtas de poucos segundos e até um pouco viciados nisso, né? Vamos voltar a aprender a ler textos de qualidade, textos bíblicos, e a meditar nesses textos, que vai fazer bem para o espírito, mas vai fazer bem também para o cérebro. Sim. E realmente, né, professor, já encerrando, um dia um pastor numa igreja, ele fez começou fazendo uma afirmação, falou, a Bíblia é o livro mais importante do mundo. Amém? Amém. A Bíblia é isso, a Bíblia... Então, tudo que ele falava, o pessoal, amém, amém. Então, ele fez essa colocação, falou assim, irmãos, então, diante desse livro, que é o livro mais importante da Bíblia, quantos irmãos aqui investem 10 horas na leitura da Bíblia? Diariamente, levante a mão. Ninguém levantou a mão. Eu sei que aí ele acabou chegando em meia hora, aí 3, 4 levantaram a mão, e, por fim, lá, a maioria 5 minutos, a maioria não, alguns em 5 minutos, né? Então, chama a atenção, sim, né? Se a Bíblia é o livro mais importante, eu deixo essa pergunta para você. Quanto tempo você investe na leitura da Bíblia? Deus abençoe você.